Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Desde a semana passada, eu estava pensando num aforismo de Franz Kafka, que é um pouco longo, mas no final ele se referindo ao ser humano, ele diz, se referindo à criação do homem e à saída do paraíso, ele usa uma analogia e diz: por impaciência perdeu o paraíso e por impaciência não conseguiu retornar. Ou seja, ele centra como pecado capital a impaciência. A área médica, ela, como é uma área relacional, né? É uma pessoa se relacionando com outra, as duas guardam expectativas. Portanto, paciência e impaciência são coisas que estarão sempre presentes na relação médico-paciente e paciente-médico, vice-versa, né? A relação é bilateral. Do mesmo jeito que o tempo do médico é um, o tempo do paciente é outro. O médico tem um tempo que é determinado pelo conhecimento que ele tem do curso natural da doença, do transtorno psiquiátrico, se for o caso como é o meu, do conhecimento que ele tem do tempo de resposta do organismo às medicações e tem conhecimento das limitações que as medicações também têm em lidar com as coisas que nos acontecem. O tempo do paciente é ontem. Como o paciente é aquele que sofre, aquele que está diretamente envolvido, aí eu lembro Mário Quintana, o poeta Mário Quintana, que diz em um verso dele: por mais que eu saiba que a situação da China é grave, os meus calos doem mais. Então, nossos calos sempre doem mais. Quando o paciente nos procura, como médico como um todo, e especificamente como psiquiatra, ele procura por causa dos calos dele. Quando nós lidamos com o paciente, entrevistamos o paciente, cuidamos de um paciente, o nosso tempo é porque os calos não são nossos completamente, por inferência, por empatia, ou falando numa linguagem psicodramática, numa relação télica que se desenvolve entre o médico e o paciente, nós podemos ter alguma noção razoavelmente precisa do grau de sofrimento do paciente. Mas, ao fim e ao cabo, não somos nós que sofremos. Nós podemos nos estar tendo algum grau de conhecimento do tipo de sofrimento que ele tem, mas nós, efetivamente, os calos não são nossos. E quando chega na área psiquiátrica, nós temos umas complicações bem interessantes. Por exemplo, tanto para tratar de transtornos depressivos, como para tratar de transtornos de ansiedade generalizada ou outros transtornos de ansiedade mais duradouros, as medicações de tratamento, elas têm um tempo de resposta estimado entre um mês e meio. O médico sabe disso. O paciente é informado disso, mas os calos dele doem mais. Por isso que mesmo nós informando ao paciente, ele sendo informado pelo médico, ele sendo informado pelo psiquiatra, 2 dias depois ele estará fazendo a pergunta óbvia de qualquer paciente para o qual os calos doem. Doutor, ainda não melhorei. Aí entra, se a impaciência dele é expressa nessa frase, a impaciência do profissional é expressa na resposta, na forma com que ele se dirige ao paciente, na forma com que ele devolve ao paciente a impaciência do paciente com outra impaciência que é a dele. Só que cada papel tem atribuições diferentes. A atribuição, os atributos do papel, as funções do papel de paciente implicam em estabelecer uma relação de confiança, em fazer uma queixa, procurar ser transparente nas suas queixas. E quais são os atributos do papel do psiquiatra ou do médico?
acolher, lembrar que os calos não são dele, portanto, nós não temos acesso direto à dor do paciente, mas precisamos saber que o tempo dele é diferente do nosso. Nós não podemos responder com a mesma impaciência com que o paciente nos trata, porque os calos são deles. Então, quando nós prescrevemos uma medicação, é fácil isso que eu estou dizendo? Claro que não. Claro que não. Não é uma coisa tão fluida assim como eu estou falando, mas é uma coisa possível, desde que nós percebamos que há uma discrepância de tempo. Há uma discrepância entre os calos. O pertencimento dos calos não é do psiquiatra nem do médico, é do paciente. Portanto, o tempo dele urge. Fazendo uma brincadeira, como o tempo dele urge, ele ruge. E quem é que tem, em tese, quem tem a obrigação, entre aspas, de se estar mais organizado ou, num linguajar psicodramático, mais diferenciado no papel? É o médico, ele é o profissional. Então, no papel profissional, o que nos torna profissional é nós termos esse discernimento, podermos ter esse discernimento de que os calos são deles, portanto, o tempo, a urgência dele é diferente da nossa, o tempo, do nosso registro de tempo. Há uma frase atribuída a Einstein por um editorial do New York Times em 1930 e poucos, mas que efetivamente nunca foi pronunciada por Einstein, mas todo mundo conhece como frase de Einstein, que é, ele falando da teoria da relatividade, ele diz que se nós nos sentarmos junto de uma pessoa agradável por 1 hora, parecerá que passou-se apenas 1 minuto. Se, pelo contrário, nós nos sentarmos numa chapa quente de fogão por 1 minuto, parecerá que passou 1 hora. A vivência de tempo é subjetiva. Quando eu sou baiano, como vocês sabem, e há uma expressão tipicamente da região do Recôncavo, soteropolitana, tipicamente do baiano, que é muito criticada e gozada pelas outras pessoas, de que o baiano diz assim: eu esperei você 1 hora de relógio. Todas as pessoas riem, provavelmente quem está me escutando agora vai rir dessa expressão, isso é coisa de baiano. Mas preste atenção que essa expressão baiana, ela traduz uma coisa muito mais profunda. Vamos imaginar que eu estivesse aguardando uma pessoa e essa pessoa se atrasa. E eu digo a ela: eu esperei você 1 hora de relógio. O que isso significa? Que não foi a vivência einsteiniana de eu estar sentado numa chapa quente no fogão, portanto, minha ansiedade acelerou minha angústia, ou minha ansiedade acelerou meu tempo. Não foi porque eu estava pensando, você estava atrasado que demorou. O relógio marcou 1 hora. Então, reparem, como o tempo é subjetivo, ele é marcado muito pelo estado de espírito nosso. Para a pessoa ansiosa, quem está em volta dela é sempre lenta. Todas as pessoas em volta do ansioso, para o ansioso, é visto, eles veem como lento, as outras pessoas sendo lentas. E vice-versa. Qual é a frase que é dita sempre a uma pessoa que esteja expressando ansiedade? Calma, fique tranquilo, fale mais devagar. Para as pessoas que estão, os circunstantes, o ansioso é extremamente rápido. Para o ansioso, as pessoas circunstantes são muito lentas. Quem determinou essa vivência temporal não é 1 hora de relógio que o baiano usa, é uma vivência de tempo. A isso no psicodrama, Moreno, como atribuiu uma importância capital à questão do time, ele chama a atenção que a circunstância da vida, que nossa vida é medida pelo relógio cronológico.
Mas outras situações da vida em que a nossa vivência é marcada por uma intensidade emocional tão grande que nós não conseguimos quantificar esse tempo. A isso Moreno chamava especificamente de momento, com letra maiúscula. Mas é fácil ver, quando nós estamos repetindo a frase atribuída a Einstein, a hora de relógio, juntando tudo isso. Uma mãe procurando uma criança, cadê ela? Ela sumiu. Ela se meteu, começou a brincar e perdeu a hora. Por que a gente perde a hora? Porque nós estamos tão ligados ao objeto que nós deixamos de nos conectar ao decurso temporal cronológico e vivenciamos o tempo do jogo, o tempo do brinquedo, o tempo dramático, vamos dizer assim. O que acontece com a dor, com o sofrimento, com a angústia? Ela nos coloca dentro de um palco, dentro de uma situação dramática, em que o tempo é governado pela dor, é governado pelo afeto predominante ali, que é um afeto desagradável, que é a angústia, que é o temor, que é a dor, que é a dúvida. Esse tempo marcado por esses sentimentos, afetos, é diferente do nosso tempo psiquiátrico, ou médico, em que nós não estamos com os calos doendo, nós podemos perceber empaticamente ou telicamente, como se diria no psicodrama, o sofrimento, mas efetivamente os calos não são nossos. Portanto, a impaciência, eu costumo dizer que o paciente tem direito de subir pelas paredes, o médico não. Por que eu digo faço essa expressão jocosa? Porque o tempo do paciente é dele, é o tempo marcado pelo sofrimento, que tem um decurso completamente diferente do meu, que é um tempo de um observador. Embora um observador participante, ou seja, é um observador que está interessado, mas efetivamente os calos não são meus. Então, um resumo disso foi marcado por um paciente em que a alteração da medicação que eu faço num determinado momento, meia hora depois ele me pergunta quando vai começar a fazer efeito. Por que ele faz isso? Porque ele está dentro de um palco que é dominado de um ato dramático que é dominado pelo sofrimento, pelo temor, pela dúvida, pela angústia. A minha resposta, mesmo não podendo não ser fácil, terá que ser necessária e profissionalmente uma resposta lembrando que quem está sofrendo é ele. A meu sofrimento por ele, ou junto com ele, mas não é o dele. Espero que haja sido útil essas reflexões. Tchau.